Olá, muito boa noite. Você está no Ponto e Contraponto aqui da TV Ponta Verde. Eu sou Lauro Lima. No programa de hoje, a gente vai falar sobre essa polêmica em torno do cancelamento do acordo para a compra daquelas 46 milhões de doses da Coronavac. Coronavac, você sabe, aquela vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Brasileiro Butantan. Essa notícia aí agitou os bastidores da saúde pública no país. Para falar sobre as possíveis consequências desse cancelamento no combate à Covid-19 no Brasil e também sobre o processo por trás do desenvolvimento de uma vacina feito essa, eu recebo no nosso programa de hoje a médica infectologista Sara Dominique. Ela é diretora do Hospital da Mulher. Doutora Sara, boa noite, bem-vinda aqui ao nosso Ponto e Contraponto. Boa noite, Lauro. Para mim é um prazer estar aqui a primeira vez. Para a gente é uma grande satisfação, principalmente neste instante, neste momento, onde essa polêmica em torno da suspensão da compra dessas doses, 46 milhões, inicialmente de doses da Coronavac, isso realmente tem agitado não só o mundo político, não só as pessoas comuns, mas também a categoria de médicos, a classe médica no país ficou agitadíssima com isso e eu lhe pergunto de cara, por quê? Bom, Lauro, nós chegamos num momento muito crucial da pandemia, O momento onde a gente caminha para uma quantidade que vai permanecer do ponto de vista epidemiológico, como a gente fala, endêmico. O que é uma doença endêmica? É aquela que acontece com a quantidade de casos possíveis de serem, como que eu posso dizer de uma maneira bem esclarecedora, que sejam possíveis de ser convivida, É uma doença que seja de forma social, de forma econômica e de forma de saúde pública estabelecida na comunidade de maneira que não gere impacto. Digamos assim. Ou seja, impacto na quantidade de leitos ocupados, impacto do ponto de vista econômico. E nesse momento tão crucial, onde Ou seja, doutora Sara, mais fácil de ser controlada. Isso, exatamente. Do ponto de vista numérico, Isso. Sim. Que é aquele momento onde a quantidade de casos cai de maneira razoável a ponto que a gente consiga conviver. Na verdade, era esse o termo que eu queria, um momento da doença onde a gente consiga conviver com a patologia que é nova no mundo, embrionária, porque a Covid-19 é uma doença extremamente recente, não tem ainda 1 ano de existência e que a gente precisa ter bastante controle, não só do número, mas também da situação sociopolítica, econômica que a doença estabeleceu aí em todo o planeta. Então, por que é um momento crucial? Porque o mundo conta, não só o mundo científico, como o senhor já colocou, mas o mundo conta com a aplicação de uma vacina, E tendo essa vacina, a Coronavac, já estabelecido bons resultados, resultados satisfatórios, uma vacina que demonstra segurança, uma vez que a composição dela é de vírus morto, que é uma metodologia científica de vacina já muito conhecida, pela imunologia, pela infectologia, pela pediatria, enfim, por todas as entidades e as classes médicas voltadas para vacinação. Então a gente fica bastante frustrado, porque ainda que não seja uma quantidade de doses que viesse a contemplar boa parte da população, mas seria um marco inicial em uma das grandes medidas políticas de saúde pública para evitar o adoecimento da população. A vacinação é a melhor medida do ponto de vista de eficácia para controle de adoecimento populacional. Então a gente fica angustiado, de várias formas, principalmente porque o Brasil não tem o domínio de quanto da população está vulnerável ao adoecimento pela Covid e a gente pode ter aí uma situação catastrófica sem a disponibilidade de uma vacina. Já não vivemos mais o isolamento, vivemos um distanciamento social. E as pessoas vulneráveis, se não vacinadas, elas deverão adoecer nos próximos meses. Nós temos hoje no Brasil pelo menos 4 vacinas que estão na mesma fase de testes da Coronavac. Qual a diferença entre uma vacina e outra e por que a Coronavac está sendo tão
anunciada aos quatro cantos, tão comentada e tida aí, pelo menos pelo que me parece, como a preferida, como a queridinha. A vacina que tem uma metodologia já aceita pela comunidade, porque é pautada em uma metodologia segura, baseada em outras vacinas com a mesma metodologia, ou seja, a gente utiliza na Coronavac o vírus morto. Então, eu já tenho, baseado em outras vacinas com vírus morto, né? São várias que a gente usa na humanidade, uma segurança, um processo de eficácia, com menos efeito adverso. Então, eu só estou replicando a metodologia pautada em outros bons resultados. Então, é uma vacina extremamente promissora. Talvez a polêmica maior seja a origem dela, a procedência ser chinesa. E aí existem várias fake news, existem várias situações políticas e econômicas, né? O que só entre Estados Unidos, doutora? Países latino-americanos e os países asiáticos, que eu nem vou me deter, porque não é da minha especialidade, eu estou aqui como médica, e que a gente fica, de certa forma, triste, né? Além de receosos, né, todos os médicos, porque é o momento que a gente clama por uma intervenção pública. E se a gente correu mundialmente a favor de desenvolver uma vacina tão rápida, e vacina a gente desenvolve em 10, 15 anos, e a gente está falando aí de uma vacina que tem uma metodologia aplicada segura, com bons resultados, por que não a gente usufruí-la, né? Então, a gente sente muito por essa decisão. E as outras vacinas, tem uma que é muito semelhante, só que usa um pedaço do coronavírus dentro de um outro vírus, que já é de uma vacina conhecida, que é o vírus influenza, que é de uma metodologia brasileira, que também é muito promissora, né? E são as metodologias antigas conhecidas que trazem uma assertividade mais acelerada, digamos assim, porque você está replicando um modelo que você já tem uma estrutura e um domínio de técnica. Então, a chance disso dar certo é muito melhor. Em contrapartida, uma vacina americana, que a gente tem muito receio, que utiliza RNA, que é uma molécula viva, digamos assim, que se utiliza do maquinário celular. Nós temos RNA, o vírus tem RNA, que é como se fosse um pedaço da tua fábrica que vai parar para produzir somente aquela proteína do vírus. É uma vacina extremamente inovadora, Lauro, e que a gente não sabe, nem a curto nem a longo prazo, quais serão os efeitos adversos dessa vacina. Parece ter segurança, mas a longo prazo, talvez até do que a curto prazo, a medicina está diante de algo muito desconhecido e muito inovador. Eu vou lhe pedir um instante, doutora, a gente vai ter que dar uma paradinha para o intervalo. Na volta, a gente continua falando sobre essas vacinas. Em 2 minutos, ponto e contraponto volta daqui a pouco.